Vamos lá, pessoal, então, continuando com a nossa série sobre características gerais de seres vivos, agora vamos com o metabolismo. Né? O metabolismo é uma. Para conceituar o metabolismo, né, uma forma mais fácil de conceituar, nós vamos considerar o metabolismo sendo o conjunto de reações bioquímicas que um ser vivo faz. Né? Então, metabolismo é um tema, né, que está bem na moda, né? Hoje está bem comentado e tal, mas a grande eu suspeito, né? Isso é uma suspeita minha. Eu suspeito que uma boa parte das pessoas que fala sobre metabolismo nem sabe direito o que está falando, sobre o que está falando, né? Então, o metabolismo é o conjunto das reações bioquímicas de um ser vivo. Então, nesse conjunto de reações bioquímicas, nós vamos ter dois grandes grupos de reações bioquímicas. Aquelas reações químicas que a gente chama de anabólicas, que são reações químicas na qual o ser vivo vai pegar substâncias mais simples e vai utilizar uma série de reações bioquímicas que vai aumentar a complexidade daquela substância, vai aumentar a complexidade daquela molécula. Tá? E nós temos as reações, tá, catabólicas. As reações catabólicas, elas são o inverso. As reações catabólicas, em geral, o ser vivo vai pegar substâncias mais complexas, moléculas mais complexas, e ele vai desenvolver uma série de reações químicas que vai reduzir a complexidade daquela molécula, certo? E o conjunto, então, de todas essas reações bioquímicas de um ser vivo, né, o conjunto dessas reações catabólicas, que vão reduzir a complexidade das moléculas, e anabólicas, que vão aumentar a complexidade das moléculas, é o metabolismo desse ser vivo. Tá? Então, por exemplo, né, vamos citar um exemplo que está bem na moda aí, né? O pessoal vai para uma academia, aí quer aumentar um pouco a massa muscular, aí chega lá, né, ele vai receber vários aconselhamentos, e um deles é: você tem que comer carboidrato antes do treino e você tem que comer proteína depois do treino. Né? Vamos analisar o porquê disso e essas reações bioquímicas. Então, primeiramente, né, quando uma pessoa quer aumentar sua massa muscular, ela quer aumentar a fibra muscular. E as fibras musculares são basicamente constituídas por duas proteínas, actina e miosina. Né? Então, actina e miosina. Então, se você quer aumentar a sua massa muscular, você precisa produzir mais dessas proteínas, actina e miosina. Tá? Só que é o seguinte, né? Para poder fazer o treino e tal, você vai precisar de energia. Né? Então, quando você come carboidratos, né? Por exemplo, quando você come um pão, o pão é rico em amido. O amido, ele é um carboidrato complexo. Ele é feito de centenas a milhares de moléculas de glicose. Então, quando você comer o amido, essa molécula grande, complexa, o seu corpo vai fazer uma redução. Vai reduzir esse amido a moléculas de glicose. Né? Então, uma reação catabólica. Ele pegou uma molécula maior e reduziu uma menor. Depois ele ainda vai pegar essas moléculas de glicose e vai reduzi-la mais ainda. Vai queimá-las na respiração celular, convertendo essa glicose em água e gás carbônico. Então, reduziu ainda mais. Outra reação catabólica. Qual é o objetivo dessas reações catabólicas? Liberação de energia. Quando, né, depois de fazer atividade física, então o meu corpo vai sentir, se eu estressei, né, o músculo, o meu corpo vai sentir a necessidade de fazer, de construir a massa muscular. Então, para poder fazer as proteínas, actina e miosina, o meu corpo precisa de aminoácidos. Os aminoácidos são as partes, os polímeros na qual é feita a proteína. E para obter aminoácido, o corpo tem que digerir proteínas. Então a gente vai comer aquelas proteínas, então a molécula complexa, e o corpo vai fazer uma reação catabólica, vai quebrar a proteína em aminoácidos, então reação catabólica. Depois o corpo vai usar esses aminoácidos para construir as nossas proteínas. Então, agora uma reação anabólica, porque pegou partes menores, os aminoácidos, e construiu uma substância mais complexa que a proteína. Então, a reação anabólica. Então, aqui, de forma rápida, nós falamos de várias reações catabólicas, uma anabólica, reações catabólicas, que são a preparação para uma anabólica. Então,
Esse é um conjunto de reações bioquímicas, por exemplo, que existe em nós seres humanos. O nosso metabolismo é o conjunto de todas as reações catabólicas e anabólicas que nós temos, certo? Bom, quando a gente fala, então, todo ser vivo tem essa capacidade. Todo ser vivo tem essa capacidade de fazer o quê? Reações de reduzir substâncias complexas que ele pegou da natureza, tá? Na grande maioria das vezes para a liberação de energia, e tá? Pegar substâncias simples que ele pegou na natureza e aumentar o grau de complexidade dela, fazendo substâncias complexas, na maioria das vezes, para a construção dos seus corpos. Certo? Então, todo ser vivo faz isso. Vírus não faz. É por isso que vírus não é considerado ser vivo por muitos biólogos. Né? Ó, das características que eu falei até agora de ser vivo, vírus não tem célula, e por não ter célula não tem metabolismo, certo? Então, são duas características já que não estão presentes no vírus. Né? A gente vai, no decorrer, a gente vai citando o vírus para vocês entenderem por que tem essa grande disputa, disputa não, eu diria impasse, entre os biólogos, entre se vírus é vivo ou não é vivo. Né? Bom, mas com relação ao metabolismo, a gente tem que falar de duas reações metabólicas muito importantes que são a base do fluxo da energia na Terra atualmente. Né? Então, a primeira delas, nós temos a fotossíntese. Né? A fotossíntese, ela é, sem dúvida, a reação bioquímica mais importante da vida no planeta Terra atual. Né? Acredita-se que em torno de 95% da vida do planeta Terra, 95% ou até mais, né? É difícil estabelecer esses números, é claro, né? Não tem ninguém contando, mas é por estimativas. Mas até 95% da vida dependam de forma da fotossíntese, seja de forma direta ou indireta. Né? Por exemplo, nós dependemos da fotossíntese de forma indireta, mas dependemos totalmente dela. Quando a vida começa, né? A gente tem vídeos aqui no canal falando sobre a origem da vida, vocês podem estar assistindo, mas quando a vida começa, né? Provavelmente a vida começa muito simples, oceanos primitivos, e degradava as moléculas orgânicas que tinha lá. Né? Então, mas nesse primeiro momento, então, a quantidade de energia disponível no ambiente era limitada, porque ela estava restrita às moléculas complexas que existiam. O dia que as moléculas complexas que existiam na sopa primitiva, né, acabaria a energia, acabaria o fluxo da energia e a vida teria um fim. Só que, em um determinado momento da história da evolução, né, uma célula, né, e muito provavelmente a primeira célula procarionte, que a gente pode chamar de cianobactéria, conseguiu fazer fotossíntese, ou seja, conseguiu utilizar a energia luminosa, a energia da luz, tá, para fazer carboidratos. Do ponto de vista biológico, tá, isso tem uma importância, tá, imensurável. Por quê? A gente precisa entender que a luz é uma forma de energia que não está disponível para os seres vivos. Os seres vivos não podem usar energia para os seus metabolismos. A única energia que os seres vivos podem usar para os seus metabolismos é a energia química. E a energia contida em ligações químicas de substâncias, certo? Quando o ser vivo rompe as ligações químicas, ele libera essa energia, ele pode usar. Então, essa é a única energia que os seres vivos podem usar. Tá? A energia luminosa, então, o Sol libera muita, né? O Sol, a Terra orbita ao redor do Sol, ela é nossa estrela-mãe, e o Sol libera, tá, milhões de watts de energia para a Terra. Né? É uma fonte, a gente pode dizer assim, uma fonte quase que inesgotável. Calcula-se que a quantidade de energia que o Sol libera para a Terra, os seres vivos não poderiam jamais exauri-la, ou seja, não chegaria a um limite em que a vida não poderia mais existir porque está faltando energia solar. A vida muito provavelmente estaria limitada aos recursos naturais da própria Terra, os elementos químicos. Mas a energia que o Sol libera, não. A quantidade de energia que o Sol libera dá para sustentar toda a biosfera da Terra multiplicada por muitas vezes. Certo? Então,
Esse é o grande quê da questão, porque quando surgiu o primeiro ser vivo capaz de fazer fotossíntese, ele pôde aproveitar uma energia externa, o planeta Terra, uma fonte de energia externa que está sendo o tempo todo, tá, emanada para a Terra. Então, nós temos uma fonte de energia externa alimentando a Terra. Né? Então, esse é o grande problema de toda máquina. Qual é o problema da sociedade humana moderna? Né? O grande problema da sociedade moderna é energia. A gente está tentando descobrir formas de produzir energia de menor qualidade e em maior quantidade. Esse é o problema, né? As próprias. Agora a gente vive o momento das IAs e tal. As próprias IAs demandam muita energia e os próprios especialistas em IA estão dizendo que o grande problema, o grande limitante das IAs será a energia. Né? Então, esse é o problema. O Sol está liberando milhões de watts de energia para a Terra, tá? De graça, o tempo todo. Então a Terra está sendo alimentada com energia o tempo todo, né? Então essa energia, que é mandada na forma de calor, luz e radiação, a luz, pode-se argumentar que a luz e o calor são radiações também, claro, isso é uma questão de física, mas vamos deixar essa parte para ficar mais fácil de entender a lógica aqui. Né? Mas a quantidade de luz que está sendo mandada para a Terra, né? Então, é muito importante. Ela é externa, então a Terra está sendo alimentada constantemente. Não há um risco de a energia interna do sistema se acabar, porque ela é externa. Né? Então, isso é muito importante. Então, a partir do momento que o primeiro ser vivo que faz fotossíntese surgiu, ele foi capaz de pegar, então, a energia luminosa e converter ela em energia química dos carboidratos. Tá? Para ele usar, obviamente. É óbvio que os seres vivos que fazem fotossíntese não fazem isso porque eles são bonzinhos, legaisinhos e eles querem ajudar todas as formas de vida. Não, eles fazem para o seu próprio benefício. O que os outros seres vivos fazem é roubar deles essa energia química. Tá? Mas então, né, nasce então o que a gente pode chamar de usina biológica. Né? Porque o que uma usina faz, né? Uma usina elétrica faz? Se a gente pensar uma energia, uma usina, uma hidrelétrica, ela vai usar a energia cinética da queda das águas, tá? Para gerar movimento e produzir eletricidade. Então, ela converte cinética, né, em eletricidade, movimento e eletricidade. Né? As termoelétricas vão usar o calor, que vai gerar movimento de vapor de água, que vai produzir eletricidade. Então, calor que gera movimento, que gera eletricidade. Né? As termonucleares, muito similar, só que é a energia nuclear que gera calor, que gera movimento, que gera eletricidade. As eólicas, né? A energia cinética dos ventos, que vai gerar eletricidade. As solares, né? Que vão usar então as excitações dos elétrons provocado pela luz, muito parecido com a fotossíntese, a excitação dos elétrons para gerar eletricidade. Então, uma usina faz isso, ela converte uma forma de energia em outra, né? Nesse caso, a eletricidade, que depois a gente vai usar a eletricidade para converter em muitas outras formas de energia. Então, os seres vivos fotossintéticos, as plantas, as algas, cianobactérias, são essas usinas. Elas conseguem converter energia luminosa, que não é disponível para nenhuma forma de vida, em energia química, que é a energia disponível, a energia que faz todos os seres vivos funcionarem. Né? E elas fazem isso usando substâncias simples que existem na natureza, água e gás carbônico. Né? Substâncias que existem, né, na natureza em quantidade relativamente grande aqui no planeta Terra. Tá certo? Então, aí, né, nós temos os seres vivos, depois que essa energia foi acoplada, depois que essa energia luminosa foi convertida em energia química, foi acoplada numa molécula orgânica complexa com a molécula de glicose, aí vai vir a forma de liberar essa energia, né, que pode ser por fermentação ou pode ser por respiração. Né? A respiração ela é altamente energética, ela é altamente eficiente. Né? A respiração, a fermentação fornece 2 moléculas de ATP por glicose. Né? A respiração fornece até 38. Tá?
Então, a respiração celular é de 18 a 19 vezes mais eficiente, com a mesma quantidade. Né? Então, não é à toa que a grande maioria esmagadora dos seres vivos do planeta Terra atualmente respiram, fazem respiração celular, porque ela é uma forma altamente eficiente de liberação de energia da mesma quantidade, da mesma molécula, certo? Só tem um probleminha, ela demanda oxigênio, gás oxigênio. Se não tiver gás oxigênio, ela não funciona, né? Já para um fermentador, o gás oxigênio não é necessário, ele é dispensável, né? Então tem essa. Mas então, né, aqui eu coloquei esse ciclo aqui, porque basicamente são essas duas rotas bioquímicas que mantêm a vida na Terra, né? Então, uma rota que a gente pode considerar anabólica, que é a da fotossíntese, que pega moléculas simples como água e gás carbônico e converte numa molécula complexa, que é a glicose, armazenando energia, e depois uma reação catabólica, que é a de quebra, né, da glicose, convertendo em gás carbônico e água novamente, né, que vai poder depois ser reutilizado na fotossíntese, e aí produzindo energia. Né? Então, esse ciclo, né, entre essas duas rotas bioquímicas, entre fotossíntese e respiração, são o que mantém basicamente 95% das teias alimentares terrestres, né? 95% da vida depende disso, tá certo? E aí é o seguinte, né? Para a gente finalizar essa questão do metabolismo, né? Então, nós temos os seres vivos que são capazes de fazer fotossíntese, a gente chama eles de produtores, né? Porque eles são os produtores da energia, são eles que vão converter energia luminosa em energia química. Então, eles são os produtores. Aí, depois, nós vamos ter aquilo que a gente chama de consumidores, ou seja, aqueles seres vivos que vão, de alguma forma ou de outra, capturar a energia, né, dos produtores, certo? Aí nós podemos organizar esses seres vivos em três formas diferentes de dieta, né, quanto à obtenção. Então, nós vamos ter os herbívoros, que são aqueles que vão obter de forma direta, né, os carboidratos dos produtores, né? Nós vamos ter os carnívoros, que geralmente vão se alimentar de um herbívoro, então vão, né, tá em segundo lugar. E nós vamos ter ainda aqueles que são mais generalistas, que são os onívoros, que são aqueles que vão se alimentar tanto de plantas quanto de animais, né? Então, nós temos essa relação, tá? E aí eu volto para aquilo que eu falei para vocês, né? Então, de forma direta ou indireta, todos nós dependemos da fotossíntese. As plantas dependem de forma direta, né? Se por algum motivo faltar luz, as plantas morrem sem fotossíntese. Mas se não houver plantas, né, nós vamos ter um evento em cascata de morte, justamente porque não vai ter mais esse fluxo de energia, né? Depois, os segundos a morrer serão os herbívoros, que são aqueles que se alimentam direto de plantas, depois os carnívoros, e aí, por fim, os onívoros, né, que são mais generalistas. Ok? Então, tchau, a gente continua no próximo vídeo. Tchau, tchau.